Pessoal, hoje nós vamos bater um papo aqui, né? Tradicionalmente, aqui na nossa empresa, nós temos um status report que acontece às quartas-feiras, onde cada setor faz uma descrição de todo o seu trabalho semanal, né? E a perspectiva para a semana seguinte. E é uma forma interessante da gente ver como é que as coisas estão sendo conduzidas na empresa. A partir de uma sugestão, acho que foi do João, foi sugerido que eu falasse um pouco das minhas experiências anteriores ao portal Clique Ideia, né? E aí eu vou fazer vai ser um bate-papo, uma conversa, né, em que eu vou fazer um pequeno relato. Certamente que muita coisa eu deixarei passar, porque foram muitos acontecimentos ao longo de muitos anos, mas eu vou falar principalmente da minha experiência no sertão do Nordeste, né? A minha formação é de médico, né? Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco em 1974 e logo depois fui para o Rio de Janeiro fazer pós-graduação em psiquiatria e depois formação psicanalítica. Depois tive uma experiência docente na universidade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Fluminense. E o interessante é que antes de eu ser médico, eu fui filho de pais que sempre tiveram uma experiência enorme com agronegócio, né? Com agricultura e com pecuária. Então a minha infância ela é muito recheada de experiências nas fazendas, nos engenhos, com a cana-de-açúcar, não é? E eu sempre tive um sonho diferente até de toda a experiência agrícola que eu vivi no meio familiar, que sempre foi na área fértil e úmida do litoral nordestino, né? A pontinha lá, a última ponta da floresta, a zona a gente chama lá a zona da mata, né? Mas é a Mata Atlântica, né? Então, a minha ideia era um dia ter algum projeto no semiárido nordestino. O semiárido nordestino é uma área gigante, é uma região semidesértica, e eu tinha uma curiosidade muito grande de ter alguma coisa naquela região, porque eu sempre entendi que as regiões mais ricas do mundo eram as regiões áridas, eram os desertos. Haja vista a Califórnia, que é uma experiência interessante, o Estado de Israel, né? O norte, o sul da Espanha e tantas outras áreas desérticas do mundo que, ao serem desenvolvidas, cultivadas, se transformaram em regiões muito, muito ricas, né? Então passava pela minha cabeça a ideia de que, ou o questionamento de por que o Nordeste, com um semiárido tão grande e com condições tão peculiares, principalmente climáticas, de ter muito sol, porque o Nordeste não era uma região rica, e sim uma região sempre muito pobre, muito sofrida, né? Essa ideia era uma ideia que remonta assim, à minha adolescência, né? Me formei, fui para o Rio de Janeiro, fiz pós-graduação, me tornei um médico exitoso, né? Dava aulas, tinha uma clínica gigante e não me saía da cabeça essa ideia de fazer alguma coisa pelo semiárido nordestino. Bom, quando comecei a ganhar dinheiro na medicina, eu comecei com a ideia de pesquisar esses lugares desérticos do mundo e fui visitar vários lugares do mundo. Visitei Israel, visitei a Califórnia, visitei a Espanha e comecei com a ideia de ter alguma coisa numa pequena região de algum semiárido no Nordeste. Na realidade, o sertão nordestino não é um sertão. Isso é até um equívoco, né? Se falar do sertão do Nordeste. O mapeamento agroecológico do semiárido nordestino, feito pela Embrapa,
pelo menos na época, indicava que nós tínhamos 38 sertões distintos. Então, qualquer política pública voltada para o desenvolvimento do sertão nordestino, se não respeitar esse zoneamento agroecológico, certamente vai dar com os burros na água, não vai para adiante, né? Então, eu identifiquei um lugar no Nordeste, esse lugar foi o Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, como lugar onde eu gostaria de fazer esse projeto e pôr na prática essa minha ideia de ter uma experiência de desenvolvimento do semiárido nordestino. E comecei com o dinheiro que eu amealhava, ganho com a medicina, a comprar a região. A região eu visitei pela primeira vez em 1985, um ano antes. Isso é um vale fantástico, o Vale do Açu, com solos muito férteis. E um ano antes, em 1984, eles haviam inaugurado uma represa gigante chamada Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que represava bilhões de metros cúbicos de água, o equivalente a uma Baía de Guanabara de água potável, e naturalmente fazia com que o rio Açu se transformasse num rio perene, com solos muito bons. E aí eu comecei a economizar recursos e comprar pequenos pedaços de terra nessa região. Em geral, eram tiras, às vezes com 100 metros de largura por 6 quilômetros de extensão. Então imaginem o trabalho que eu tive de fazer um remembramento de áreas que eu comprava e que eu ia tendo que alargar a propriedade, porque ela era economicamente inviável. Eram minifúndios, né, frutos de um processo de desmembramento ao longo da vida das pessoas, que as pessoas iam morrendo, iam deixando as suas terras para os seus herdeiros, e eram famílias numerosas, eles iam dividindo e terminavam inviabilizando, ou seja, ficavam 6 quilômetros por 50 metros. O meu trabalho foi gigante, um trabalho de remembramento de áreas. Então eu voltei a um processo fundiário da região bem anterior, que era o remembramento que voltavam às grandes fazendas. Nessa história toda eu realmente comprei bastante área e mais, descobri também que na região o ideal para o que eu queria fazer, que era fruticultura irrigada de alta tecnologia, com inspiração nos processos produtivos californianos e israelenses, isso aí era uma coisa que talvez eu não fosse utilizar os famosos solos de aluvião do vale do Rio Açu, e sim as terras arenosas que ficavam já um pouco distante do leito do rio, que eram solos arenosos, de pouca fertilidade, profundos, mas que para a tecnologia era interessante, porque a tecnologia permitia quase que fazer o solo. É um desafio legal, porque o solo muito fértil, ele ficava menos controlável do ponto de vista de fertilidade do que os solos pouco férteis, onde eu, através da fertirrigação, iria colocar naquele solo o que exatamente a planta precisava para ser produtiva. Não sei se estou me fazendo entender. Através de um processo tecnológico de fertirrigação, ao plantar, por exemplo, uma semente de melão, e eu sabia exatamente o que aquele solo tinha de deficiência, eu iria colocar o que ele precisava para que aquele pé de melão, aquela planta, fosse nutrida adequadamente, para que ela, no tempo mais correto possível, produzisse o fruto mais bonito e mais doce possível. Então, esse era o projeto. Eu queria exatamente fazer um pequeno projeto que se iniciasse e eu tentasse, a partir daí, ver se efetivamente a minha ideia primitiva se consubstanciava em algo prático, que era mostrar que o Nordeste era viável na prática. Então, começo em 85 um pequeno projeto de 5 hectares de melão plantado com toda a tecnologia avançada possível na época. Para isso, eu trouxe de Israel um casal de agrônomos israelenses.
e eles vieram morar em Açu. Açu é uma cidade lá do semiárido nordestino, uma cidade que já foi muito famosa em épocas áureas por causa da produção da cera de carnaúba. Ou seja, era uma região que se caracterizava pelo extrativismo. Ou seja, você tinha ali o extrativismo do barro, um barro de qualidade para fazer tijolo e telha, você tinha a pesca e você tinha a extração da folha da carnaúbeira para ter a cera. Ou seja, na região nunca houve um trabalho sistemático que não fosse sugar, comer a natureza. Então se instalava na região através do meu projeto, um projeto totalmente novo. Então, 5 hectares eu plantei no primeiro ano e a experiência foi muito boa. Produzimos um melão de qualidade, um melão com brix, né, com açúcares, quantidade de açúcares muito alta, quer dizer, muito doce, com boa vida de prateleira, ou seja, perdurava bastante, e iniciou-se a ideia de começar a exportar. Resumidamente, o avanço foi muito grande. Nós plantamos 5 hectares no primeiro ano, 15 no segundo, 40 no terceiro, 200 no quarto, 600 no quinto, depois fomos para 1.200 hectares e a gente se transformou com essa empresa. Eu estou fazendo tudo muito rápido, essa dissertação, nessa empresa, uma das maiores do mundo em produção de melão. Concomitantemente, a gente foi começando a plantar também manga, chegamos a ter 400 hectares de manga, uva. Foi um projeto que no final a gente viu que a gente não era competitivo, uva, embora tenha produzido uma uva de qualidade razoável, ela nunca iria ser competitiva do ponto de vista internacional. Acerola e, pasmem, começamos até a fazer um projeto de um tipo de maçã que não deu certo, um tipo de maçã que era produzido em Israel também, mas isso foi uma experiência, um experimento pequeno. Bom, o que frutificou, o que foi para diante foi o melão e a manga. Uma das coisas que me fez iniciar com cultura de cucurbitácea lá no Nordeste, no caso o melão é a cucurbitácea, é que pela insolação do Nordeste, o processo produtivo do melão é de uma rapidez astronômica no Nordeste. Enquanto na Califórnia ou na Europa leva de 90 a 120 dias, no Nordeste em 60 dias você planta e colhe o melão de 2 quilos de brix espetaculares que vocês compram aqui no supermercado. Paralelamente, quer dizer, houve todo um investimento nesse projeto e houve uma série de dificuldades iniciais muito grandes. Primeiro, eu trazia para a região posturas, atitudes, não é? Métodos totalmente diversos de tudo que tinha sido feito nos últimos 485 anos. Primeiro, assinar a carteira de todos os trabalhadores. Ninguém nunca fez isso na região. Então isso foi um choque muito grande para as elites locais, porque estavam me chamando de um indivíduo que estava trazendo hábitos novos que poderiam degenerar a região em termos de novas exigências que começariam a surgir, não é? Além disso, os funcionários passaram a ter saúde física, né? Assistência médica, assistência dentária, creche para as crianças. Eu cheguei a ter 2.500 funcionários na empresa com carteira assinada e uma série de investimentos diferentes de tudo que existia. Um grande problema na nossa região era a questão do analfabetismo. Não é analfabetismo funcional, é analfabetismo mesmo, gente que nunca viu um O na sua frente. Então nós tínhamos uma quantidade enorme de trabalhadores que estavam lidando, não é, paradoxalmente, com alta tecnologia e não tinha sensibilização para aquela questão. Então isso aí foi motivo de um investimento e de um esforço e de uma criatividade muito grande. Como fazer com que essas pessoas pudessem lidar com tudo aquilo de novo que estava sendo trazido para aquela região. Então, educação não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? Por exemplo, uma das ideias que nós tivemos, a gente construiu uma sede nova, grande, bonita,
vistosa. E os trabalhadores, quando iam na sede, e todos eles, ao entrarem na empresa, passavam por uma semana de sensibilização, fosse lá quem fosse. Aquele que realmente não sabia o que era um O, ele tinha que passar pela empresa, ele recebia uma palestra do presidente, que era eu, do setor de recursos humanos, era explicado toda a história da empresa, como é que ela funcionava, como é que ela nasceu, etc. e tal. E era impressionante que quando eles saíam dali, eles deixavam tudo sujo, metiam um pezão na parede. Então você via assim coisas que de um certo primitivismo mesmo, entendeu? Que era triste, né? Então, como é que eu ia educar esse pessoal de uma hora para outra? A gente teve a ideia de criar um grupo de teatro. Um grupo de teatro criado pelos próprios funcionários, com peças escritas pelos próprios funcionários, encenado pelos funcionários, entendeu? Então, através das peças de teatro, nós conseguimos mostrar conceitos de higiene, conceitos de gratidão, conceitos dos problemas da imigração, quer dizer, como é que era aquela história de uma terra que era meio prometida, que tinha condições de crescer, e eles estavam vendo que o projeto estava indo bem, não é? Como é que eles, com tantas oportunidades ali, migravam para São Paulo? Iam para São Paulo, chegavam em São Paulo, iam inchar a periferia de uma grande cidade como São Paulo, ou Rio de Janeiro, enfim. Então, as peças criadas por eles mesmos traziam questionamentos sociológicos super interessantes, entendeu? E davam uma consciência enorme. A gente tinha um problema, por exemplo, nos campos de melão, que eram super bem cuidados, eram verdadeiros jardins. A gente tinha um problema com a virose, que quando ela dava, ela devastava o campo de melão. Então, nas peças, por exemplo, e o pessoal gostava de fumar, sabe? Tinha os hábitos arraigados dele, e não tinha muito jeito de você fazê-los conscientes de que não podiam filmar. Então, através da peça, a gente fazia encenações e dramatizávamos aquela questão da virose. E com isso a gente foi reduzindo o índice de uso de cigarro dentro dos campos de melão. Isso é um exemplo que eu estou dando, mas era uma coisa muito interessante. Criamos, por exemplo, uma cooperativa de crédito mútuo. A região, como nunca tinha tido um trabalho sistemático, com carteira assinada, e o hábito disciplinado do indivíduo trabalhar 8 horas todo dia, a semana toda, porque todo mundo era muito avulso na região, existia um tal de empregado pedir vale. Ele trabalhava 2, 3, 4 dias, aí ele dizia, eu estou precisando de dinheiro hoje. A empresa pode me dar um vale, um adiantamento? Então, a gente encontrou um jeito de lidar com essa situação de indisciplina, que foi criar uma cooperativa de crédito mútuo. E começamos a educar a população a ter o hábito da poupança. Eles tinham, e aí, através da cooperativa, eles se educavam e aprendiam a lidar com dinheiro, né? A lidar com dinheiro, né? Bom, a empresa foi crescendo, nós no primeiro ano não exportamos, no segundo ano nós já começamos a fazer uma primeira exportação para a Europa, deu certo. O primeiro local onde a gente começou a exportar foi para a Inglaterra, aí em seguida abrimos escritório na Inglaterra, acho que lá pelo 3º ano, passamos a ter também escritório em parceria em Roterdã, na Holanda, e fomos espalhando o nosso produto pela Europa, tendo a Inglaterra como o principal ponto de apoio. Para exportar para os Estados Unidos, naquela época era impossível. Então a gente fez, juntamente com uma outra empresa parceira, um trabalho eu tive que viajar algumas vezes até os Estados Unidos para montar, junto com o Ministério da Agricultura americano, uma parceria em que a região deveria se tornar uma região área livre de mosca de frutas. E isso implicava num trabalho de longo prazo, de pesquisa, para efetivamente saber se o nosso produto
tinha problemas de natureza fitossanitária que pudesse implicar e não entrar no território norte-americano. E esse trabalho só podia ser feito se a gente fizesse um convênio com uma instituição credenciada pelo Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que era a USP, a Universidade de São Paulo. Então fizemos um convênio com a Universidade de São Paulo e começamos o trabalho de monitoramento de mosca de fruta na região. Isso implicava não só nas nossas fazendas, mas em vários municípios que eram monitorados, né, e geograficamente isolados, né, para que naquela região não pudesse haver contaminação e a gente pudesse provar que produtos nossos ou de outros parceiros cultivados ali poderiam, livres das moscas de frutas que os americanos julgavam, entrar no mercado americano. Uns 3 anos depois, 4 anos depois, nós já estávamos exportando para os Estados Unidos. Era uma abertura de mais um mercado, era mais emprego, era mais renda, era, enfim, um avanço que a gente fazia. O processo de crescimento nosso foi se dando de forma muito rápida. Eram muitos os desafios. Num determinado momento a gente começou a ver que era importante que aquela população trabalhadora precisava de escolaridade. A infraestrutura da região não era boa, nem na saúde, nem na educação, nem nas estradas, nem na energia. Existia uma cooperativa local que era muito sofrível. Os investimentos nossos na área de energia eram muito grandes, porque a empresa começava a fazer algo que nunca tinha feito no Brasil. Aliás, muitas coisas nunca tinham existido aqui. Por exemplo, quem primeiro iniciou toda a fertirrigação por gotejamento fomos nós, na região. Então, todo o trabalho porque logicamente que lá quase não chove, e a gente dava graças a Deus que não chovesse. Porque quando não chove e você tem muito sol, você pode controlar todas as variáveis, né, necessárias e importantes para o desenvolvimento da planta. E era isso que a gente fazia. Não chovia. Através da fertirrigação, que era uma tecnologia israelense, a gente fazia todo esse trabalho, e foi uma das coisas que a gente implantou. Hoje em dia está bastante, pelo que eu sei, estou longe dessa área hoje em dia, mas pelo que eu sei é bastante desenvolvida essa questão da fertirrigação por gotejamento no país todo, né, onde se produz com irrigação. Então o crescimento nosso foi muito grande, tanto na área de melão como de manga. Manga a gente chegou a ter 405 hectares, e o tamanho nosso chegou a um ponto tal que a gente resolveu que não, embora tivéssemos muito solo, tínhamos mais de 11 mil hectares de terra adquiridos, né, de propriedade da empresa, a gente começou a implementar um outro programa, que era um programa de transferência de tecnologia para pequenos produtores. Então, a FruNorte tinha os mercados, ela tinha mercado nos Estados Unidos, mercado na Europa, e eu já estava começando a tentar abrir mercado para o Japão, no caso, para a manga, e a empresa chegou num tamanho tal que era melhor a gente terceirizar. A gente continuava com o tamanho que a gente já tinha, e a gente transferia para o pequeno produtor que produzia em 5, 6, 7 hectares de melão. A gente transferia o modus operandi, né, o jeito de fazer o melão. A gente financiava, porque era muito burocrático, muitas vezes ele ia ao banco para pegar dinheiro e tal. A gente financiava porque ele, através do produto dele, ele nos pagava e ainda ganhava o que ele tinha que ganhar para poder crescer, né? Então, esse processo fez com que a gente chegasse a ter mais de 150 pequenos produtores atrelados ao projeto mãe, né? A empresa mãe que era a FruNorte, né? Nesse momento, a gente começou, existia um trabalho muito grande de formação de profissionais dentro da empresa. Por exemplo, eu tinha 14 agrônomos. A maioria do pessoal agrônomo era daqui de Piracicaba, né? Era da Luiz de Queiroz. E cada passo que eu dava era um problema sério que eu tinha que enfrentar, que era um desafio muito grande, porque se eu trazia agrônomos de fora para a região,
todos na região ficavam chateados e enciumados porque eu estava trazendo gente de fora. Eu trazia gente de fora porque as pessoas locais não eram capazes de lidar com o enfrentamento, com o novo, com o tecnológico. E eu criava inimigos. Só anos depois é que eles percebiam, o Manuel Dantas tinha razão, naquela época ele já pensava. E aí, resultado, existia sempre uma briga inicial para depois existir um reatamento até amoroso às vezes. Eu fui paraninfo da faculdade de agronomia local, pelo menos 2 vezes, porque eles eram os que brigavam comigo, porque dizia que eu estava isolando o pessoal da região e trazendo gente de fora. Quando eles perceberam que e eu comecei a usar estagiários da faculdade de agronomia local, aos pouquinhos eu fui usando depois agrônomos, etc. e tal, e depois nos tornamos mutuamente generosos até, porque eles viam que eu estava ali para ajudar, para somar, não estava ali para brigar, né? Então existia sempre uma resistência muito grande, né, local. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, com os políticos, e eu também muito mais jovem. A gente mais jovem é muito mais ousado, né? Muito mais enfrentador, né? E esse é o erro da juventude, né? Muitas vezes, né? E eu tinha dificuldade com os políticos viam a empresa crescendo, achavam que, olha, já, se ele está crescendo tanto, daqui a pouco ele quer ser prefeito, quer ser governador, quer ser não sei o quê, e aí vamos podar. O que podiam me podar, me podavam. Era uma dificuldade super grande de enfrentamento dessas situações. Bom, crescimento muito grande, um determinado momento eu resolvi fazer com que houvesse salas de aulas de alfabetização de adultos nas fazendas, porque era o único jeito que eu tinha de fazer com que aquelas cabecinhas se abrissem, né? E isso foi muito interessante. Talvez até a semente do Clique Ideia, né, do portal de educação, da plataforma que nós temos hoje, talvez essa semente ela nasce dessa minha experiência de alfabetizar adultos no Vale do Açu, com a empresa, né? Porque eu vi as coisas se desenvolverem, as pessoas crescerem, né? E haver um crescimento profissional dessas pessoas, porque você tinha pessoas lá absolutamente broncas, né? Sem nenhuma escolaridade, que só trabalhavam na coisa muscular, né? Era arrancando o toco, como a gente chama, né? Arrancando o toco da carnaubeira, né? E de repente essas pessoas passaram a ser o quê? Tratoristas, operadores, passaram a trabalhar nos viveiros, eram enxertadores de mudas de uva, faziam enxertos de muda de manga, da mangueira. Então a gente viu as pessoas se profissionalizando, crescendo, né? Os agrônomos, eu tinha constantemente, frequentemente, periodicamente, a vinda de técnicos israelenses, espanhóis, americanos, paulistas, né, da Exalc, dando consultoria o tempo todo, em tudo. Em fitossanidade, em fertilidade de solo, em pós-colheita, sempre a empresa atrelada a várias universidades desenvolvendo paralelamente pesquisas, como por exemplo a empresa foi pioneira no manejo integrado de pragas. A gente gastava mais ou menos uns $1.400, $1.500 por hectare com o uso de defensivos agrícolas no melão. Na hora em que a gente passou a fazer o manejo integrado de pragas, também atrelado a uma pesquisa da USP daqui de São Paulo, a gente baixou isso para talvez $400. Então vocês imaginam que se eu diminuir $1.000 por hectare e eu plantava 1.200 hectares, eu diminuí $1.200.000 só com custo de defensivo agrícola no melão, né? A gente desenvolveu muito essa questão da pós-colheita também, com câmaras frigoríficas gigantes. E tinha um problema sério, problema de energia na região. A gente tinha uma energia que oscilava, então a gente teve que investir também
em geradores enormes para que eles pudessem suprir as dificuldades de energia causadas pela má qualidade da cooperativa de eletrificação local. E aí a gente nunca sabia, e essas cooperativas estavam na mão de pessoas que eram políticos, entendeu? Você nunca sabia se aquilo era um problema de fato técnico ou era um problema político, entendeu? Porque o medo sempre pairava, aquela coisa de que esse cara está crescendo muito, esse cara pode ser um problema, quando na realidade eu estava levando riqueza, trabalho, emprego, educação, saúde para a população, né? Num determinado momento nós fizemos a construção de 50 casas para os nossos técnicos agrícolas. Foi uma cidade, 50 casas, e casas muito interessantes. Não era minha casa, minha vida, era bem melhor. Então, era uma dedicação super interessante. Os recursos nossos, tinham uma boa parte de recursos nossos próprios, porque o próprio trabalho ele era rentável, a gente trabalhava muito. Num bom período nessa época, a gente tinha uma inflação gigante no país, que foi antes de 94, né? Antes do Plano Real. Então a gente trabalhava com antecipação de contrato de câmbio. Então muito do nosso recurso vinha de antecipação de contrato de câmbio, que era tudo em dólar, porque a gente vendia o nosso produto e era recompensado em dólar. Então o juro era pequenininho. Então era uma vantagem que a gente tinha, que talvez isso até explicasse esse crescimento muito grande que nós tivemos, né? Bom, nesse meio tempo a empresa passou a ser uma empresa onde na fruticultura a gente sempre era escutado, a gente participava de muitos comitês. Então tinha um comitê empresarial permanente no Itamaraty sob a liderança do chanceler Fernando Henrique Cardoso. Ele não era ainda presidente, nem ministro da Fazenda, ele era chanceler, era o ministro das Relações Exteriores. Ele criou um grupo em setores da economia brasileira que eram competitivos, né? Então a fruticultura era uma delas, né? Então me chamou e eu era vamos dizer assim, o representante da fruticultura no Ministério das Relações Exteriores. Fui chamado também para o conselho do CNPq, Conselho Deliberativo do CNPq, não por ser docente, né, ser da universidade, mas por ser empresário. Num determinado momento da Frunorte, né, eu resolvi passar uma parte da empresa para os funcionários. Eu ficaria com o controle e passaria uma parte para os funcionários. Era uma época que sem nenhum custo para eles, sem nenhum ônus, mas era uma fase que eu achava que dessa forma eu engajaria mais as pessoas. E para minha surpresa, até as pessoas ficaram desconfiadas, né? Porque, pô, esse cara quer passar a perna na gente desse jeito, qual é o segredo, né? Mas, enfim, são aquelas coisas de quando você não tem instrução, né? Quando você não tem o conhecimento. As pessoas são forçadas a serem desconfiadas, porque não têm o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você sabe o que é certo, o que é errado. Você sabe decidir, né? Então, nesse meio tempo, quando a gente criou essa associação dos funcionários que tinha uma parte da gestão, era uma gestão compartilhada, a gente começou a fazer uma formação. Tinha um menino chamado Marcos Leite, que fazia a formação dos funcionários para que eles aderissem, convencessem eles a participar da empresa, entendeu? E aí Marcos um dia para mim chegou e disse assim: Tom Manuel, não consigo convencer esse pessoal sobre a engenharia que o senhor criou para dar participação a eles, entendeu? E aí eu também fui participar, ninguém conseguia. Aí eu me lembrei do Patativa do Assaré. O Patativa do Assaré é um gênio da literatura de cordel lá do Nordeste, né? E aí eu fui atrás do Patativa do Assaré. Qual era a minha ideia? Contar para o Patativa do Assaré toda a engenharia societária da empresa e ele fazer uma poesia e traduzir isso para os trabalhadores.
para ver se eles entendiam. Busquei o Patativa do Assaré. Patativa do Assaré ficou na minha casa. Ele já estava velhinho e quase cego, mas uma inteligência brilhante. Não sei se vocês sabem, Patativa do Assaré aprendeu português lendo o caolho da literatura portuguesa, Camões, Luís de Camões. Então, Patativa sabia versos e mais versos de Camões de cor. A gente, durante algum tempo, teve uma parceria com uma universidade alemã, a Universidade de Colônia, em que a gente fazia trocas na empresa. Vinham pessoas da Universidade de Colônia para a Frunorte e iam funcionários nossos para a Universidade de Colônia. Durante algum tempo, uns 3 anos, a gente teve isso. Uma vez me falaram, e eu nunca aprofundei, que tinha uma cadeira da Universidade de Colônia com o nome de Patativa do Assaré. Já isso é coisa mais recente. Bom, a ideia foi a seguinte: trouxe Patativa do Assaré, ficou comigo lá em casa uma semana, eu contei para ele toda a história, aí fizemos uma festa, matamos uns bois, fizemos um churrasco, e Patativa do Assaré pegou toda a história da Frunorte e fez em verso, e falou de toda a engenharia. No outro dia a adesão foi completa, entendeu? Todo mundo entendeu que Patativa do Assaré falou em verso de cordel. Pode uma coisa dessa? Uma figura, uma voz forte, sabe? Aquela voz, a voz dele era uma voz que falava mais do que a voz, entendeu? Interessante. E tudo na cabeça, fazia tudo, ele fez tudo de repente, tudo de repente, entendeu? Que nem os trovadores portugueses. Eu acho que a história de cada um de nós tem a ver com a história da nossa família, né? A família da gente, né? Eu sou o mais velho de uma família de 5 filhos, 4 homens e uma menina. E meu pai é um nordestino que sempre valorizou muito a questão da educação. Talvez até porque ele foi uma espécie de arrimo de família. A família do meu pai, todos se educaram, todos tiveram uma educação muito boa, e meu pai não. Meu pai teve que trabalhar nas fazendas do meu avô para sustentar a família, para dar apoio, para até sustentar a educação dos irmãos, né? Então o papai foi um homem inclusive muito bem resolvido, né, psicologicamente, desse ponto de vista, que ele podia ser um revoltado, né? Todos se educaram, eu não. Talvez até ele tenha transformado essa energia dele na educação dos filhos. Então, desde garotos, nós fomos todos estudar no exterior. Papai disse: não, quero vocês aqui não. Vamos alargar esse horizonte de vocês. E mandou a gente estudar nos Estados Unidos. Então, aquele matuto lá do Nordeste, mas com uma visão, né, planetária fantástica, né? E esse exemplo da minha infância, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que todo dia eu escutava aquela ladainha no café da manhã, no almoço, no jantar, de que a educação era a única coisa capaz de a gente nunca perder nada. Papai também levava a gente para ver, e principalmente eu e um outro irmão meu que também é médico, levava a gente muito para ver as coisas das fazendas, né? Tanto meu pai como meu avô, porque dos dois lados da família, a agricultura sempre foi um traço muito forte da economia das famílias, agricultura e pecuária, né? Então, essa coisa da educação, não é à toa que todos nós somos impregnados dela, porque papai sempre valorizou muito. E estudamos, tenho uma admiração muito grande por ele, porque hoje, quando a gente tem filho, a gente sabe o quanto a gente é apegado ao filho, né? E o desapego do meu pai por nós, para que ele se desapegasse de nós, nos mandando para o exterior, é uma coisa muito bonita, na minha maneira de ver, porque ele abriu mão da convivência com os filhos adolescentes, pensando na vida futura desses filhos. Ele que tinha condições materiais de proporcionar isso, ele se
ele se desapegou dessa convivência, né? Ele nunca colocou isso como sofrimento. Eu é que faço essa análise, né, de admiração, né? Como é que esse homem conseguiu fazer isso, né? Ele e minha mãe, os dois, né? Mas principalmente ele, porque era tudo da cabeça do meu pai, né? Então, a minha infância foi uma infância em que nós tínhamos que estudar muito, tínhamos que ser independentes, tínhamos que ter uma profissão, e papai não media esforços para isso. Então, fomos estudar fora, no exterior, voltamos, todos nós fizemos faculdade, quer dizer, eu sou médico, o outro é economista, o outro é médico também, cirurgião plástico, o outro é advogado. Então, todos nós tivemos uma educação muito voltada para essa questão de construção pessoal, moral e intelectual, né? Então, era uma coisa muito forte dentro da família. Bom, depois que eu me formei médico, a ideia era ir eu tive 3 opções após a minha formatura de médico. Ou eu iria eu fiz o último ano da faculdade de medicina, eu fiz metade em psiquiatria e metade em saúde pública. Então, se eu não fosse ser psiquiatra, eu iria ser sanitarista. E eu ganhei uma bolsa da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para fazer mestrado e doutorado na Universidade de Tulane, na Louisiana. E, ao mesmo tempo, eu fiz concurso para fazer o mestrado e a residência médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e passei. Então, eu tinha essas 2 opções. Ainda tinha uma terceira opção, que era ir para Brasília para ser um burocrata no Ministério da Saúde, que tinha uma pessoa muito ligada a gente, que era ministro da Saúde. Então, logicamente que essa daí eu descartei, então ficaram esses outros 2 aí. E no final eu terminei optando pelo Rio de Janeiro. Por uma razão, se eu fosse para a Universidade de Tulane, eu tinha que ter um documento assinado em que eu teria que voltar para a Universidade Federal de Pernambuco por tantos anos. Eu nem me lembro mais quantos anos, era ano pra caramba. E a minha natureza, quem me conhece sabe, é de ter liberdade, né? É um aquariano com muita liberdade. Então, a ideia é exatamente essa. Eu digo, não, eu não vou ficar preso, né? Por mais que eu dentro da universidade, a universidade tem limites muito fortes, né? Então, eu vou seguir uma vida de liberdade, né? De fazer meu mestrado, meu doutorado, vou ficar onde quiser. Tanto é que depois saí até da medicina, né? Mais recentemente, um traço meu importante, que é uma descoberta minha. Eu sempre fui ateu, né? Mais recente, nos últimos anos, eu descobri que tem uma força e uma natureza muito mais inteligente do que a gente e que leva a gente a ter fé, né? A ter crença, né? E só isso é capaz de trazer para dentro da gente a harmonia e o amor, né? Que eu acho que são os traços mais importantes da vida da gente. A motivação da nossa vida é o nosso sonho. Cada um tem um sonho distinto, cada um tem um sonho diferente, né? E as diferenças não são defeitos, cada um tem seu sonho. Eu acho que a perseveração, né? A crença, a confiança, a ousadia, eu acho que são elementos muito importantes para você correr atrás dos seus sonhos. O sonho é o sonho do casamento, é o sonho do êxito afetivo, é o sonho de ser um bom pai, de ser um bom filho, né? De ser um bom profissional. Eu acho que tudo isso é sonho. A vida da gente ela tem que ser povoada de sonhos. É a fé que faz com que a gente lide bem com as nossas aflições. E a gente, com muita aflição, a gente produz menos. Se a gente reduz as aflições, a gente produz mais. A fé é um redutor de aflição. Então, com isso, a gente corre melhor atrás dos nossos sonhos. A outra coisa que eu acho é que todo dia a gente é criança, porque todo dia a gente aprende coisas novas. Eu sempre me sinto às vezes criança, mesmo hoje, entendeu? Com 65 anos, porque eu estou aprendendo coisas novas. Então o sonho da gente é povoado de coisas, né, pequenininhas, investimento em recurso humano que a gente fez durante tantos anos, durante 15 anos, né? Investimento feito nos técnicos agrícolas, nas pessoas, na educação, nos agrônomos, né? Isso eu considero que é a grande obra da FRUNORTE,
Muitas vezes as pessoas medem o sucesso e o êxito pela quantidade de dinheiro ou de patrimônio que você cria. Eu tenho uma visão diferente, a minha obra é outra. A minha obra é aquilo que eu posso deixar dentro das pessoas, né? Se eu puder deixar alguma coisa dentro das pessoas e que aquilo seja de valia para que elas possam permanecer no seu caminho, eu acho que essa é a grande obra que eu posso fazer. E eu me sinto muito feliz quando eu escuto as pessoas dizerem que o eixo do desenvolvimento da fruticultura de alta tecnologia mudou do Rio Grande do Norte, com o fim da Frunorte, para o Ceará. Aí você vai no Ceará, você encontra uma quantidade enorme de pessoas que trabalharam na Frunorte e que hoje trabalham no Ceará e estão muito bem. Quem sempre me fala isso é o Zusa, Francisco Zusa de Oliveira, que trabalhou comigo muitos anos, depois foi secretário de Estado lá no Ceará, era uma pessoa, até hoje, uma pessoa de muita confiança no Estado do Ceará, trabalhou lá com o governador Tasso Gereissati, e ele sempre diz, Manuel, todo aquele povo que nós formamos na Frunorte, está todo mundo no Ceará, e o Ceará, talvez por ter uma melhor gestão pública, passou a ser o celeiro da fruticultura irrigada daquela região, né? Daquela região.